Muito bem, então estamos aí gravando nossa aula de hoje sobre redação para concursos da VUNESP, ok? Então, primeiramente eu vou ler um texto de uma redação que nós já propomos aí para ser feita, trazer pronta, depois a gente vai discutir um pouco as dificuldades, o que a gente percebeu, ok? Então, ó, eu vou chamar a atenção para algumas coisas que eu percebi já nas redações que eu li, não li todas, nem todo mundo me mandou, mas das que eu recebi, ó, uma observação para vocês. Olhando aqui para o próprio texto, sobre IA, empregos e disrupção social. Se vocês parar para pensar, perceber a estrutura, isso é uma redação. Então, a gente tem aqui alguns parágrafos, né? Nós temos o primeiro parágrafo, segundo, terceiro, quarto e o quinto parágrafo. É óbvio, não é uma redação dissertativa, então ele não precisa se preocupar com a estrutura, né? Um texto mais jornalístico. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês, para essas palavras logo no começo, ó, percebe? Então, ó, de tempos em tempos, hoje testemunhamos. Então, são palavras que valem para a gente começar, ó. Dois grupos dominam o debate. Outra, máquinas dotadas de IA. Ou seja, o que é importante vocês observarem e terem em mente ao começar uma redação? Terem essa clareza de que vocês são um narrador. Ok? Então, nunca na primeira pessoa. Eu nunca posso escrever uma redação na primeira pessoa do singular, tá bom? Então, eu não posso escrever lá, eu acho isso, eu penso isso, e também nada de achismos. Isso é... Quando você coloca palavras como eu acho, imagino, acredito, ela acaba, no singular, ela tira a força da verdade, ela tira a veracidade dela. Então, é muito importante, quando vocês forem fazer uma redação, tomarem esse cuidado. Uma coisa que eu destaquei para vocês, toda a redação na terceira pessoa do plural, ela está sempre correta. Então, nós observamos, entendemos, compreendemos. Então, sempre que você quiser falar sobre você, você usa a terceira pessoa do plural. Então, compreendemos, observamos, entendemos, pensamos, compreendemos, salientamos, destacamos, sempre na terceira pessoa do plural. Só que para começar a frase, evite usar também a terceira pessoa do plural. Aí você fala, Edgar, então como eu faço? Seja impessoal. Então trate sempre sobre aquele assunto, sobre ele, sobre o assunto. Então coloque o assunto no centro da conversa. Então, por exemplo, se nós estamos falando sobre inteligência artificial, e aí vai uma dica para vocês, dê sempre a ênfase para o substantivo. Então, por exemplo, aqui onde eu deixei grifado, máquinas dotadas de IA. Ou seja, quem é o substantivo? São as máquinas. Entendeu? Outra, além disso, o choque da IA. De quem? Da IA. Então, sempre coloque essa impessoalidade. Ok, pessoal? Então, ó, no começo também ele fala de tempos em tempo, hoje, hoje testemunhamos. Então, ó, o testemunhamos está presente aqui, terceira pessoa, primeira pessoa do plural, nós testemunhamos, mas ele começa a frase sempre de uma forma mais atemporal, mais subjetiva, mais distante, ok? São alguns detalhezinhos, por quê? Para não ter erros, ok? Então, qual é a minha dica para você, a minha orientação para vocês não errarem nunca numa redação? Sempre comece com um artigo. Aí você não vai errar nunca. Então, o fulano de tal, né? O situação tal, 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 a inteligência artificial, ou então a questão de tempo e lugar. Onde moramos, em nossa cidade, se estiver falando de uma cidade específica, né? Em Presidente Bernardo, se estiver falando do Brasil, no Brasil, o país, nosso país. Então, tendem sempre, escolham sempre a jogar, vamos dizer assim, a responsabilidade ou o centro da sua conversa
para o objeto em destaque, tudo bem? O objeto em destaque no nosso texto é a inteligência artificial. Eu quero chamar a atenção para uma coisa que eu estava vendo, eu andei estudando algumas coisas sobre alguns modelos de concurso, e eu vou falar para vocês sobre o modelo da VUNESP, e eu quero chamar a atenção para isso aqui, ó. Então, presta atenção comigo. Esse IA, esse nosso texto, ele fala assim, sobre IA, empregos e disrupção social. Então, na verdade, isso aqui seria o tema, ok? A Elvia disse, né, que uma das provas aí que ela fez, o tema eram 2 perguntas para se escolher. E esse é um padrão VUNESP, tá bom? Então, a VUNESP sempre vai apresentar, ou na maioria das vezes, vai apresentar uma pergunta para você como tema. Então, por exemplo, qual a influência das IAs nos empregos e a disrupção social no Brasil? Então, ela sempre vai terminar com uma interrogação. Toda vez que ela terminar com uma interrogação, ela espera que você responda essa pergunta no último parágrafo, na sua conclusão. Tá bom, gente? Então, lembra disso. Toda vez que tiver uma interrogação, eu uso essa interrogação na introdução, vou comentar sobre ela, não preciso usar ponto de interrogação, tá bom? Inclusive, eu sugiro que você não use ponto de interrogação, tudo bem? Evite fazer perguntas no seu texto dissertativo, tá? Eu vou explicar depois um pouquinho por quê. Posso fazer, Claire? Pode, mas existem alguns cuidados que você precisa tomar e quando a gente estiver falando sobre eles, eu vou comentar. E sempre que fizer uma pergunta no tema, o tema for uma pergunta, a sua conclusão tem que ser a resposta para esse tema. Tudo bem? Então, vamos pensar o seguinte. Quem corrige as provas da redação da VUNESP ou de qualquer concurso são máquinas, tudo bem? Então, elas são máquinas que procuram algumas coisas, procuram critérios para isso. E o que eu quero chamar a atenção para vocês, porque a gente até comentou sobre isso ontem, se não me estou enganado. Quando a VUNESP apresenta lá textos, e ela normalmente apresenta, eu vou mostrar um aqui, ela apresenta lá 3 textos falando sobre 3 opções de texto para a gente observar, às vezes a gente cai no erro e comete um erro do quê? Escolher um dos 3 textos, escolher um dos assuntos e focar nele. Então, por exemplo, IA, empregos e disrupção social. Eu vou falar sobre IA. Não, vou falar sobre o emprego. Eu domino o emprego, então vou falar sobre emprego. E elimino os 2. Isso é um erro. Se o tema está falando IA, empregos e disrupção social, para que você tire a melhor nota, o algoritmo vai procurar dentro do teu texto, o robozinho lá, a IA, vai procurar dentro do teu texto palavras relacionadas a IA, a empregos e a disrupção social. Então, gente, dica de ouro para vocês. Pega o tema, eu vou falar 2 coisas na mesma aqui, tá bom? 2 dicas importantes, o que fazer e o que não fazer. Pega o teu tema e use as palavras do tema no meio do texto. Use as palavras do tema no meio do texto. Então, por exemplo, está escrito aqui, disrupção social. Aí você fala, não vou ficar repetindo disrupção social. Ok, não precisa ficar repetindo. Uma vez que você falar, tá ótimo. Mas aí você fala, para mim não copiar, eu vou escrever outra palavra. Ou então, o fim a mudança social, como a gente já disse que disrupção significa. Quando você faz isso, o robozinho não encontra a palavra disrupção social. Ele vai te dar o meio certo, você vai perder um pontinho mínimo, mas você vai perder. Aí você fala assim, ao invés de eu falar emprego, eu vou falar trabalho. E aí você não usa a palavra emprego. É claro que o computador ele está programado para relacionar emprego e trabalho. Então, toda vez que você falar trabalho, ele vai conectar. Mas perceba, não vale a pena a gente correr esse risco de mudar as palavras e não colocar. Então, gente, primeira coisa, use o tema... Todas as palavras. Se o tema está falando de 3 assuntos diferentes, ele quer que você conecte os 3 assuntos. Então, use os 3 assuntos no seu texto. Principalmente na introdução e na conclusão, ok? Aí no desenvolvimento, você pode escolher sobre um ou sobre o outro, mas eu vou te ensinar como falar sobre os 3 sempre, tá bom? Ok? Então, a primeira coisa, anota isso. O meu tema é a minha chave
para todo o meu texto. Então, eu sei que às vezes a gente fala assim, mas eu posso ficar repetindo? Aí vem a segunda dica. Não, você não pode ficar repetindo. Não fica toda hora escrevendo lá. IA, empregos e a disrupção social é um problema no Brasil. Por quê? Pois a IA, o emprego e a disrupção social. Não faça isso. Porque quando você faz isso, e aí até os textos, né? O texto, ao mesmo tempo que ele é muito positivo, porque você tem uma referência do que fazer, ele se torna negativo porque você não pode ficar copiando as palavras dele. Então, às vezes, você pega uma frase inteira do texto, igual aqui, de tempos em tempos, raras tecnologias surgem de forma tão avassaladoras que provocam profundas mudanças. Você fala, nossa, essa frase ficou muito boa, eu vou usar. Aí você coloca assim, raras tecnologias surgem de tempos em tempos de forma tão avassaladoras que provocam mudanças na dinâmica social. Eu mudei, fiz uma pequena alteração, mas ficou muito próximo. Evitem, não faça isso, tá bom? Porque isso dá plágio e isso zera a prova, tá, gente? Então, à medida que ele vai pegando frases inteiras repetidas do texto anterior, do texto base, ele vai te eliminando, ele vai tirando pontuação sua. Talvez você queira saber como funciona a pontuação. Mas pelo que eu estava vendo no edital, ele vai usar 4 maneiras para medir a sua pontuação. E você tem ali de 3 a 4 pontos em cada uma delas para somar a nota, ok? E aí você vai pontuando, e à medida que você vai ganhando ou perdendo, você vai diminuindo essa sua pontuação. Então, a primeira coisa, estrutura. Se você fizer com menos de 7 linhas, você zerou, você perdeu, você ficou com 0 nesse quesito, tá bom? Quesito estrutura, menos de 7 linhas, tá zerado. E aí vai diminuindo. Menos de 20 linhas, você perde um dos 4 pontos. Então, se vale 3 ou 4, algumas valem 3, outras valem 4, outras valem 2. Se vale 2 ou 3 pontos, você perde 1 ponto por conta disso, ou perde 1/10 de ponto. E eles vão computando nesse sentido. Outro perfil da avaliação. O primeiro é a estrutura. O segundo é se você abordou o tema. E aqui, volta no que eu falei para você. Eles vão mapear e vão ver. Falou sobre IA, emprego e disrupção? Falou sobre todos os assuntos apresentados no tema? Então, nota máxima. Você abordou o tema integralmente. Falou só sobre 2 dos 3. Você perde 1 pontinho. Aí pode ser 1 ponto literalmente, meio ponto, né? Depende da forma de calcular. Falou sobre só um assunto. Não, eu só quero falar sobre emprego. Eu só domino emprego, declara. Eu não quero correr o risco de não ir bem. Não faça isso. Mesmo que de forma simples, cite todos os temas, todos os assuntos do tema, tá bom? Não sei se vai ter mais de um tema. Aqui, nas últimas que eu vi, só tinha um tema apresentado. Mas se tiver mais de um tema, você vai escolher um tema, ok? E aí, dentro do tema, todos os assuntos que estiver dentro dele, ok? Tá bom, pessoal? Só para separar aí tema e assunto, para a gente deixar isso claro. Então, aqui no meu caso, sobre a empregos e disrupção social, na verdade, não é o tema, é o título, ok? Mas eu estou usando ele como exemplo só para a gente entender, pensando aí que o tema seria algo em torno disso, e aí faria uma pergunta sobre isso, né? O que será do Brasil em relação a IA, empregos e a disrupção social? Ok? Quando a IA irá dominar os empregos, causando uma disrupção social no país ou no mundo? E aí é uma observação. Se tiver Brasil, foca no Brasil. Se tiver no mundo, foca no mundo, ok? Siga o tema. O tema é o nosso norte. E do tema a gente vai traçar todo um projeto, todo um processo para poder se desenvolver. Ficou claro, pessoal, sobre isso? Então, primeiro é a estrutura, segundo é a abordagem do tema, terceiro é a coerência do texto. Se o texto tem sentido. Se a introdução é uma introdução, se depois dela vem um desenvolvimento legal, se o segundo desenvolvimento não destrói o primeiro, ok? Às vezes a gente fala assim, um desenvolvimento positivo e um negativo, mas você não pode contradizer. Você pode se opor, você pode criar uma rixa ali, pontos de vista diferentes, mas você não pode usar o seu segundo desenvolvimento para destruir o seu primeiro. Ok? Isso é importante. Então, você pode usar os dois lados de uma moeda, mas você não destrói ele, tá bom? Deixa ele como sendo a verdade de alguns e essa é a verdade de outros, tá? Ótimo. Eu aconselho que você
não se preocupe ou não foque em colocar dois pontos opostos. Evite isso, porque você corre muito risco de, num parágrafo, destruir o outro, negar o outro, e aí falar com que o outro é mentira. Percebe? A questão não é simplesmente se opor, é ocorrer o risco de você desmascarar aquilo que você disse como sendo uma verdade. E quando você faz isso, você destrói o seu próprio argumento. Se nem você acredita nisso, tudo bem? Então, se você for fazer isso, não, eu quero fazer dois parágrafos contrários, ok? Então coloca assim, para algumas pessoas, certo grupo da sociedade, ou então você pode falar a sociedade e no outro o governo, separar, tudo bem? É deixar claro de quem você está falando, para não falar assim, num lado eu falei que eu acho que é verdade, eu acho que é mentira. Não, você não pode falar sobre você ter duas opiniões opostas. Então você tem que jogar essa responsabilidade em algum lugar, tudo bem? A minha dica aqui, o meu conselho para vocês, ao fazer uma redação, escolha um tema para você abordar no primeiro desenvolvimento, um assunto, né, alguma coisa ali no primeiro desenvolvimento e outra coisa diferente no segundo. Ponto. Você não precisa ficar tentando opor. Pode ser duas verdades diferentes. Pode ser dois focos em duas coisas diferentes, tudo bem? Então, por exemplo, disrupção social. Eu posso falar, então, por exemplo, aqui, ó, vamos pensar. A minha disrupção social vai ser o centro. Num desenvolvimento, eu vou falar que a IA, e aí a tecnologia, ela vai causar uma disrupção porque vai mudar o mundo, como nós vemos. Num segundo desenvolvimento, que é o terceiro parágrafo, eu vou falar que vai ocorrer uma disrupção pela mudança da forma de vida das pessoas pela falta de emprego. Percebe? Ou pela mudança de emprego, se eu não quiser falar da falta de emprego, que aqui não obrigatoriamente está falando que vai acabar o emprego, né? O título não te obriga a falar sobre isso. Posso falar que vai surgir novas frentes de emprego. Também posso falar sobre isso. Mas percebe? Eu não estou sendo oposto. Eu estou defendendo a IA nenhum, defendendo ou criticando, também posso falar sobre os dois no mesmo parágrafo, tá bom? Então eu vou falar sobre a IA e a disrupção social num parágrafo, e vou falar sobre o emprego ou desemprego e a disrupção social no outro parágrafo. Percebe? Então, eu não preciso brigar, porque quando você faz isso, você corre um risco de você se contradizer, tá? E isso não é legal. Então, estrutura, o tema, a coerência e a coesão, tudo bem? Então, a coesão é se tá tudo encaixadinho ali, e a coerência é se tem clareza, se dá para entender, se o teu texto faz sentido, tá bom? Se tá bem montada a estrutura, se tem um começo, um meio e um fim, ok? Então é importante isso. É importante que a sua introdução já comece a falar sobre o que você vai falar no desenvolvimento, tudo bem? E já comece a dar um norte do que você vai falar lá na conclusão. Tudo bem? Belezinha? Fechamos aqui. E, por fim, a gramática também é uma coisa que eles vão cobrar, que é erros ortográficos e a vírgula, pontuação, né, parágrafo e tudo mais. Ok, pessoal? Muito bem. Se vocês tiverem alguma dúvida, a qualquer momento, podem me interromper. Fiquem à vontade, tá? Então, vamos imaginar que cada um desses parágrafos aqui são textos diferentes, tá bom? Vamos imaginar que são 3 textos apresentados para a gente, mais ou menos a estrutura que a VUNESP vai fazer. Então, lá, o primeiro texto está falando assim, ó, de tempos em tempos, raras tecnologias surgem de forma tão avassaladora que provocam profundas mudanças na dinâmica social. São aquelas que os economistas chamam de tecnologias de propósito geral, GPTs, que alcançam diversas áreas e abrangem novos campos de conhecimento. O motor a vapor do século XVIII foi uma GPT, assim como a energia elétrica a partir da invenção do dínamo no século seguinte, e mais recentemente a internet. Então, observe que aqui está falando sobre duas coisas. Aqui não fala nada de emprego, mas está falando sobre a disrupção social, né, a mudança da sociedade, e sobre a IA, sobre as tecnologias que surgem. Então, o que eu posso usar aqui? Ó, eu posso perceber, opa, esse texto aqui está me chamando atenção para algumas questões. O que eu sugiro para vocês quando vocês estiverem lendo esse texto? Eu gosto muito de grifar.
tá? Então, o que eu faria? Eu grifaria algumas palavras. Então, ó, raras tecnologias provocam profundas mudanças. Ou seja, são todas? Não, são algumas. E aí ele destaca algumas delas. Ó, motor a vapor no século XVIII é uma boa ferramenta. E a energia elétrica, né, também está falando aqui. E a internet, ok? E aí a internet aqui a gente pode imaginar como a própria IA aí, ou como o início da IA. Testemunhamos avanços de uma tecnologia com potencial de disrupção social. Aqui está falando socioeconômica. Está exclusivamente falando sobre a disrupção. E aí já está falando sobre a disrupção social. E aqui, gente, uma outra observação. A gente fala muito IA, 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 e a gente já sabe que IA significa inteligência artificial. Mas quando você estiver fazendo o seu texto, toda vez, isso é uma regra de escrita, tudo bem? Toda vez que você for escrever uma sigla, uma abreviação, pela primeira vez, você tem obrigatoriamente que colocar o significado da sigla que você está usando. Tudo bem? Então, toda vez que você tiver, eu não sei qual vai ser o tema lá, mas às vezes a gente fala lá da BNCC. Opa, então, toda vez, se eu quiser citar a BNCC, ok, eu posso fazer, mas é de bom uso. É de bom uso que você, entre parênteses, coloca lá o significado dela. Tudo bem? O significado da palavra, BNCC, colocou lá, Base Nacional Curricular, Comum Curricular, beleza. E aí depois você não precisa mais colocar a palavra inteira, tá bom? Aí depois você pode usar a sigla sempre que você quiser, tá bom? Ou ao contrário, que é como ele fez aqui, ó. Colocou a palavra, então, inteligência artificial, entre parênteses, IA. A partir daqui, toda vez ele pode repetir IA tranquilamente. Ó, ele fez o mesmo aqui em cima, ó. Tecnologias de propósito geral, GPTs. Aí depois disso, ele usa só a sigla. Aí tá legal, tá bom? Então é importante, se você usar alguma sigla, a primeira vez que você usar, só a primeira, tá bom? A primeira vez que você usar, coloque a sigla entre parênteses, ou coloque a sigla e entre parênteses a palavra dela por extenso, a escrita por extenso, tá, pessoal? Não esqueça disso, é muito importante aí essa questão. Aqui no segundo ele vai destacar esse conjunto de sistemas de algoritmos que permitem a máquina analisar, aprender e tomar decisões sozinhas se desenvolve em um mercado que deve passar dos 15 trilhões até 2030. Então, aqui ele está falando sobre o valor e o custo da IA, né? Então, isso também já é uma disrupção por si só, mas também está falando sobre o que é a IA. Então, a gente começa a ter uma ideia do quanto se investe e do quanto se espera dela por esses valores apresentados. E do mesmo jeito que um dia ocorreu com as GPTs, que a gente viu lá em cima, citadas anteriormente, a IA levanta a questão: as máquinas inteligentes acabarão com os empregos do ser humano? Aí vem uma pergunta, e aqui eu quero chamar uma atenção para você. Edclair, eu posso fazer perguntas na minha dissertação? Você pode. Edclair, eu devo fazer? Não. Edclair, você aconselha a fazer? Não. Evite fazer perguntas. Por quê? Quando você faz uma pergunta, você tem que responder essa pergunta e você corre o risco de sair do tema, tudo bem? Ou de deixar o seu texto vulgar, subjetivo, né? Talvez, eu acho, e aí começa a ir para o achismo. Então, toma cuidado em relação às perguntas. E aí, se você for fazer uma pergunta, quando fazer? Na introdução, tudo bem? Então, na introdução é um lugar que dá para você fazer uma pergunta. Outros lugares, não faça. Na conclusão, você também pode fazer para responder, né? Para concluir, você pode fazer uma pergunta ali para concluir, mas eu não aconselho. A minha sugestão para você, não faça perguntas. Então, se você quer falar sobre as máquinas inteligentes acabarão com os empregos, essa é a sua pergunta na cabeça, você discorre sobre ela no seu texto, de forma dissertativa, ok? Porque lembra, qual é a função do nosso texto dissertativo? Já é responder a pergunta do tema. Então, quando você começa a colocar perguntas paralelas ali, que às vezes não vão te levar para o tema, você corre um risco de se perder no meio do caminho. Tudo bem? Muito bom.
Vamos lá, então. Aí ela vai falar sobre os dois grupos, que vale a pena a gente destacar, pensar aí. Eu não vou ficar lendo, porque eu sei que vocês já leram, tá? Então ela vai falar sobre alguns investidores, ó, maiores investidores, a China. Vai falar sobre que na próxima década aí, metade, que a IA vai substituir metade dos empregos nos Estados Unidos, e aqui a gente pode falar, com base nisso, que ela vai, de uma forma geral, aí, substituir metade dos empregos do mundo, embora a gente tenha que destacar que a mão de obra mesmo, ela não vai substituir, ou seja, os países mais pobres, isso não vai acontecer nessa proporção, mas, por outro lado, os países mais ricos e mais desenvolvidos, isso vai ser de forma dobrada, né? Vamos dizer assim. Máquinas dotadas de IA, tá falando sobre um outro perfil da IA. E, no final, além disso, o choque da IA nos empregos deve ignorar a distinção entre trabalhadores pouco e muito qualificados. Né? Ou seja, ela vai roubar o emprego das pessoas porque a IA, e aqui esse parágrafo está falando sobre isso, está falando lá de cima, né? Ó, a IA não tem folga, não tem feriado, não tem férias, ela trabalha 24 horas, ela não reclama e ainda ela trabalha muito bem, o trabalho dela é perfeito. Ok? Muito bem. Alguém quer fazer algum comentário sobre? Vamos nos dedicar aqui um pouquinho ao texto. A produção mesmo da redação, eu quero produzir ela com vocês. E aí, o que eu quero fazer? Eu gostaria que essa nossa aula fosse um pouquinho mais mais colaborativas. Mais colaborativa no sentido de que vocês possam participar e a gente vai construindo junto, ok? Laís levantou a mão. Laís, pode falar. Abre o microfone, pode ser? Sim. Pode falar. No título, que nem eu coloquei, a inteligência artificial e o futuro. Coloca a inteligência artificial ou coloca o IA? Tipo assim. Inteligência artificial. Ok? Títulos, evitem a abreviação, tá bom? A sigla. Tá. Foi ótimo, a sigla, tá? Foi perfeito. E o que nem eu coloquei. Pode falar. Deixa eu já fazer essa observação em relação ao que você falou. Sempre que vocês forem fazer o título, gente, nunca reescreva o tema, tudo bem? Então aí não corre esse risco aí de reescrever o tema. Então o título ele não pode ser o tema abordado. Ele vai falar sobre o tema. Então, por exemplo, o caso que a Laís apresentou, perfeito. Então, o título, é legal você citar, então, a inteligência artificial e o futuro. Ponto. Perfeito. Uma coisa, eu não lembro se você colocou isso lá, Laís, mas só para reforçar aqui para vocês que eu vi em um dos vídeos que eu estava assistindo, achei muito legal essa informação, que é assim, sempre o teu título, sempre use de citar o teu título dentro do texto, ok? Era essa a minha outra pergunta. Então se pode eu falar. podia citar o meu título. Deve, tá? Dentro do texto. Isso que eu ia perguntar, se era só o texto que eles dão de referência, ou o nosso título também pode? Deve citar. Por quê? Deve, né? Lembra que eu acabei de falar? É um computador que vai corrigir. Então, quando o computador olha lá em cima e vê lá IA, né, inteligência artificial e o futuro, ele vai fazer a seguinte pergunta: ela está falando sobre isso? Então, o teu texto, e aí vem uma outra dica que eu acredito que todo mundo já sabe, já usa, né? Mas só para reforçar aqui, o título é a última coisa que a gente faz. Por quê? O título ele tem que representar o teu texto. Então, eu sei que às vezes a gente tem uma habilidade e logo de cara já pensa, né? Não, eu vou falar sobre a inteligência artificial e o futuro. Beleza, eu já sei que o título é esse. Mas você não precisa escrever, porque vai que no meio do caminho você começa a puxar para um outro caminho, ver uma outra coisa que ficou legal ali, que surgiu na tua cabeça e roubou a cena. Se isso acontecer, você muda o título. Então tome esse cuidado,
né? E tenha essa sensibilidade. Então, o título ele não é a primeira coisa, não deve ser escrito primeiro. Você pode até escrever a lápis ali, né? Colocar um rascunho que é a base sua, mas quando você for fazer o teu título, ele tem que representar o teu texto. E escreva, uma observação, escreva o teu título, o teu título no texto, palavras sobre. Então, por exemplo, vai estar escrito futuro lá, eu não preciso escrever a IA é o futuro, não, mas vai lá, a inteligência artificial faz, ela traz o futuro para nós, então eu já usei aí as duas palavras no meu título, vou escrevendo aqui, porque o futuro já está aqui com a inteligência artificial. Então, é claro, não preciso ficar repetindo o título ali de forma redundante, mas eu vou, se o meu centro, o meu assunto é inteligência artificial e o futuro, então eu quero trabalhar, eu tenho que deixar muito claro em todos os meus textos, eu tenho que ir amarrando eles de maneira que as pessoas, e aqui no caso a máquina, né, perceba que todo o meu texto fala sobre isso. Tudo bem? Então pode focar nisso e pelo menos uma vez você cita o seu título ali durante o texto para que valide. Ele vai dar uma validada ali de que de fato você está falando sobre o assunto. Tudo bem? Tudo bem. Muito bem. E aí, gente, o que vocês, pensando no nosso título aqui, do que nós vamos falar? Alguém quer sugerir? Quer... Lembrando que nós temos que falar sobre a IA. Eu vou deixar se alguém quiser mandar mensagem também pode mandar, tá bom? Eu vou deixar o chat aberto aqui da mensagem. Para eu ir acompanhando vocês. Sobre a IA, sobre empregos. Edcler, posso escolher um dos 3 assuntos? Lembra que eu disse? Obrigatoriamente o tema, tá? Se o tema estiver contando 3 assuntos diferentes, você tem que citar os 3 assuntos no texto, tá, gente? É uma coisa que, às vezes, no Enem, por exemplo, quando eu fazia o Enem, você poderia escolher um tema ou outro. Né? A Elvia disse aí, tinha 2 títulos. Ok. Mas o texto, ele não obrigatoriamente tem que escolher um texto só. Os textos, eles servem para te dar referência sobre o assunto global. Ok? Então, você pode usar todos os textos na sua dissertação, na sua redação. Empregos e a disrupção social. Então, nós vamos falar aqui. Alguém me... Laís, pode falar, Laís. Laís, quando você quiser falar, pode falar, tá? Tá bom, pessoal, pode abrir o microfone e ir falando aí, porque às vezes eu não consigo ver, não aparece para mim, tá? Fica à vontade, Tá. pode falar, Laís. O tema da redação, como a gente vai fazer de educação, né, de professor, será que vai cair sobre, assim, a parte educacional ou pode ser qualquer tema? Eu acredito Ah, que vai ser qualquer tema. Por quê? Porque eu acredito muito seriamente que eles vão usar a mesma redação para todos os cargos. Aí vai entrar entendi. bibliotecário, educador. Então, eles não vão se preocupar a isso. Bem falado aí que você acabou de dizer, e eu quero até chamar a atenção para isso. Por quê? Qual é a nossa base de conhecimento? É a educação. Então, nada nos impede de abordar sobre educação em tudo que nós falarmos, tudo bem? Então, vocês já têm Tá. essa bagagem por natural. Então, nada impede da gente abordar sobre isso. Tudo bem, gente? Fica aí uma Uhum. dica para vocês. Por quê? Qual é uma coisa até que em uma das provas eu comentei? O que é importante na nossa elaboração de texto? Repertório. Edcler, eu preciso citar os autores, os caras mais feras do mundo? Não. Eu só tenho que ter repertório. O repertório pode ser exemplos do dia a dia, exemplos práticos, mas também pode ser exemplos mais técnicos. Tudo bem? E aí, uma coisa que nós podemos fazer é usar o próprio texto apresentado. Tá? O texto apresentado ele já fala sobre isso. Então, por exemplo, já que nós estamos falando sobre educação, vamos tentar traçar uma linha puxando para a educação. Aí você vai falar assim, mas o tema não é educação. Aí eu tenho que usar o tema, o assunto que eu domino, que é a educação, mas sem sair do meu tema, tudo bem? Então eu vou colocar a Uhum. educação como a base. Eu vou pensar aqui num tema, eu não fiz, tá? Então vou caminhar com vocês aqui, já que
A Laís falou sobre educação, então eu vou colocar aqui, ó. Então eu vou falar ó, sobre educação, eu quero falar que ela vai ligar. Deixa eu ver aqui, ó, educação. O segredo para. Deixa eu tirar o segredo. Educação e a disrupção. Disrupção social. Vou deixar aqui, tá? Como base. Depois a gente vai melhorar, porque lembra, é importante eu destacar aqui também a questão da. É importante eu tomar esse cuidado. Ah, eu não tô compartilhando, né? Desculpa aí, gente. Eu achando que eu tô compartilhando o negócio aqui. Deixa eu compartilhar aqui o meu outro. Aqui. Apareceu? Apareceu. Foi, desculpa, gente. Achei que eu estava já compartilhando. Então vamos pensar aqui. Claro, educação não é o tema principal. Se ele não é o tema principal, gente, sugestão, evite colocar ele no título, tudo bem? Só estou colocando só para a gente poder nortear por um outro caminho, mas depois o título eu vou corrigir, tá ok? Eu vou corrigir o título e vou priorizar a ideia dos temas, tá bom, gente? É importante isso, tá? Eu estou colocando aqui, mas eu não quero confundir vocês. É só para a gente poder trabalhar daquilo que a gente domina, daquilo que a gente já tem como base. Então, ó, qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Lembrar de deixar sempre o parágrafo. E eu tenho que lembrar da minha estrutura. Então, é introdução. Depois eu vou fazer argumento 1, argumento 2 e conclusão. Clarice, eu não consegui fazer 4 parágrafos. Ok, tudo bem, dá para fazer com 3. Mas, gente, de verdade, faz muita diferença quando você faz com 4. Eu vi que a Laís fez 4, a Elvia também fez 4, né? Só o último ali ficou uma linha separada. Depois eu orientei para juntar, tá, Elvia? Não esquecer, porque já aí ficou 4 parágrafos certinho. E aí o que acontece? Automaticamente o tamanho do teu texto ele já entra no que se espera. Aí é impossível você fazer 4 parágrafos e ficar com menos de 20 linhas. É muito impossível, não, mas é muito difícil. Certo? Então, ó, ele não está dizendo se é sobre o Brasil, se é sobre o mundo. Mas a gente vai começar, então, aí discorrendo qual é a minha sugestão. Como é uma introdução, a gente ser geral, ok? Generalizar. Tudo bem, gente? Então, seja generalista mesmo, seja bem geralzão aí no que você vai falar, para não correr o risco. E uma outra observação, dentro da introdução, você obrigatoriamente tem que falar sobre o argumento 1 e o argumento 2, tá bom? Você já cita eles. Então vamos começar falando aí sobre nossos dias, eu vou colocar nossos dias estão marcados ou pautados, tá bom? Não precisa usar palavras difíceis, tá, gente? Nem é muito aconselhável, a banca não gosta disso,
Porque às vezes você usa uma palavra muito difícil e ela fica com duplo sentido, você corre riscos ali, às vezes, de estragar tudo que você está fazendo, né? Então, ó, nossos dias estão marcados por grandes mudanças. Mudanças. Provocando, causando. Eu poderia colocar causando, mas eu prefiro provocando. Provocando. Eu ia colocar grandes, mas eu já coloquei, então não vou colocar de novo. Provocando uma. Já vou entrar no assunto, ó, disrupção na sociedade, mudando a vida das pessoas. Lembra que eu falei que eu vou falar sobre educação? Pessoas, então eu preciso citar isso na minha introdução, ok? Eu vou diminuir a minha linha, se tiver muito pequeno, vocês me falam, só para o nosso texto caber o máximo possível aqui, tá bom? Se estiver dando para ler. Ficou muito, né? Acho que assim tá bom. Olha lá. Disrupção na sociedade, mudando a vida das pessoas, mudando a vida das pessoas, mudando a vida das pessoas, o, o emprego e eu vou mudar. Como emprego é importante, eu vou colocar mudando a vida da pessoa, a educação, já que eu quero falar sobre educação no meu título, no meu texto, a educação o, e a forma ou maneira, tá? Maneira que vemos o emprego. Então, olha, eu já comecei falando sobre os 3 temas. Já citei os 3, ok, pessoal? Então é importante a gente já chegar resolvendo, deixando claro que nós vamos falar sobre todos eles, tá bom? Ah, perdão, citei os 3. Não falei sobre a EA ainda, né? O principal motivo ou razão, tá? Já escrevi motivos antes. Observação. Sempre que vocês estiverem escrevendo uma palavra, evitem ficar repetindo. Aqui, ó, acabei de perceber, ó. Provocando grandes mudanças, mudando a vida das pessoas. Evita fazer isso, tá bom, gente? Não atrapalhe em nada, mas não é bonito, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, alterando. Use outras palavras que tenham o mesmo sentido, que aí dá uma elegância melhor e evita de se tornar redundante ou do algoritmo considerar que você está repetindo muitas palavras. O principal motivo para este fato é a inteligência artificial. E aí aqui eu já vou colocar entre parênteses IA. Porque a partir de agora eu vou repetir toda vez IA, então, tá bom? Quando eu faço isso, eu já dou esse espaço. Inteligência artificial, que tem sido visto por algum. Agora eu vou tratar sobre os dois. Agora eu vou colocar os 2 argumentos, ok? Então eu preciso argumentar sobre o que eu vou falar sobre isso. Então agora eu vou colocar aqui. Então, que tem sido visto por alguns. Eu vou melhorar aqui. Em vez de eu colocar por alguns, eu vou escolher. E aqui vem uma dica para vocês. Ao invés de a gente usar assim, algumas pessoas, certa parte da população, o que eu sempre aconselho, o que eu aconselho para você? Escolha um alvo. Dê um rosto para você colocar a culpa, tá bom?
Então, dê a cara de quem é a culpa. Então, quem são essas pessoas? Então, aqui eu vou já colocar. Eu ia colocar assim, por alguns como algo bom. Então, para quem é bom? Então, eu já vou colocar aqui. Que tem sido visto pela elite e os donos do mundo vai ficar muito subjetivo, tá bom? Elite e os poderosos como a possibilidade de dominar mudar, alterar e transformar o mundo que conhecemos. Ok? Então, já acabei de apresentar o meu primeiro argumento. Vou falar sobre eles. Claro, do que mais você vai falar? Então, agora eu vou apresentar o meu segundo argumento. Tudo isso, Edclair, tem que estar na introdução? Sim. E aí você percebe que fica fácil a gente colocar linhas. Porque eu já estou falando aqui nessas 3 linhas que eu acabei de dizer. Já vai ser meu argumento 1. Agora eu vou falar mais uma linha, mais 2 linhas, que já vai ser meu argumento 2. Percebe como eu começo a dar um corpo e já começo a dar direção para o que eu vou fazer? E não preciso ficar me repetindo em muitas coisas. E agora, então, se eu falei dos poderosos, quem são os outros, né? Além dos poderosos. Poderia falar do governo, a visão do governo, mas eu não sei exatamente qual é, então eu posso me manter neutro sobre isso. Mas eu sei que daqueles que dominam a tecnologia, eu sei que eles estão com muita expectativa. Ok? Então, dominar e transformar o mundo que conhecemos. Então, o principal motivo para este fato é que a inteligência artificial, que tem sido visto pela elite e os poderosos, tá? Já que o elite eu não coloquei o artigo, eu não vou colocar aqui, pela elite e poderosos, como a possibilidade de dominar e transformar o mundo que conhecemos. Contudo, já vou me contrapor aqui, contudo, para a população trabalhadora, apresenta-se como o prenúncio do fim das vagas de emprego. Ok? Então, olha só. Acabei de apresentar meu primeiro parágrafo. Gente, se você tiver alguma observação, pode fazer, tá bom? E alguma pergunta também, tá, gente? Não precisa. A gente tá aqui para ir discutindo, tá? E à medida que nós formos observando aí as coisas, vocês também tem toda a liberdade para ir falando e comentando, para perguntar. Ok, pessoal? Eu quis fazer desse jeito, que é uma maneira que vocês podem ir identificando e observando algumas coisas que você poderia fazer, né, deixar de fazer, mas a qualquer momento vocês têm a liberdade aí para falar, tá bom? Muito bem, então, o primeiro argumento já está na minha introdução, lembra? Aqui, ó, deixa eu pegar aqui, ó, vou mudar as cores do meu argumento 1, então meu argumento 1 vai ser o amarelo. E ele está exatamente aqui, ó, então, aqui, ó, visto pela elite, os poderosos, a possibilidade de dominar e transformar o mundo que nós conhecemos. Então, esse é o meu argumento 1. E o meu argumento 2 tá aqui, ó. Contudo, para a população trabalhadora de Clare, eu tenho que falar sobre isso? Não tenho que falar sobre isso. Você poderia usar outro assunto aqui, tranquilo. Mas eu sempre tento, e aí uma orientação para vocês, eu sempre tento me pautar por aquilo que é certo, tá bom, gente? Então, assim, eu sei, eu tenho as minhas imaginações aqui do que o mundo acha, do que as pessoas acham, do que o governo acha, mas eu não tenho clareza sobre isso. Então, eu tenho que tomar esse cuidado também para você não escrever alguma bobeira e cair no erro aí, né, no engano de se perder em relação a isso, tá bom? Então, vamos lá. Argumento 1. Qual é o nosso argumento 1?
é falar sobre a elite. Então, eu vou começar dizendo justamente sobre eles. Então, eu vou reforçar o assunto que eu estou tratando, ok? Então, ó, A e A é uma das, não, é a mais poderosa, poderosa e disruptiva. Repetindo novamente disruptiva. Por quê, gente? Porque tá lá no centro, ok? Disruptiva, ferramenta que conhecemos. Agora, olha o que eu vou fazer. Eu vou voltar lá no meu texto anterior, no texto que a gente leu, e eu tô lembrando aqui que ele falou sobre isso. Se lembra lá do GTs alguma coisa? Então, eu vou falar eu vou destacar esse assunto que foi abordado lá no meu texto. Gente, os textos estão para serem lidos. Então, leia o texto. De vez em quando, retome lá para ver alguma coisa que você grifou, que você achou importante, e traga para o texto principal. Quando você faz isso, você valida a vontade da banca, porque a banca já deu o caminho do que elas querem. Tudo bem? Então, quando ela fez isso, ela determinou o que ela quer que você faça e ela espera que você siga esse caminho. Então, eu vou fazer isso aqui. Então, ó, é a mais poderosa disruptiva ferramenta tá certo aqui, ferramenta que conhecemos, tal qual o motor a vapor e a energia elétrica, que no seu tempo, ou no século XVIII, né, como estava lá descrito, que no seu tempo provocou provocou uma grande mudança social, vou falar, tá bom? Provocou a destruição, tô pesado hoje, hein, gente? Destruição do mundo antes conhecido e o elevou a uma nova era de nova era de desenvolvimento. Agora eu preciso falar sobre qual é a expectativa da elite, ok? Já fiz uma citação. Olha só eu retomando o assunto que estava lá no texto, eu já fiz mais 4 linhas aqui. Lembra, gente? Ó, deixa eu ver aqui, vamos dar um tique. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou deixar 7 aqui, tá bom? Então, ó, aqui eu já cumpri o meu primeiro objetivo. 7 linhas. 7 linhas. Eu normalmente na redação eu uso as 28 linhas, tá, gente? Então não se incomoda, não. Mas, toma esse cuidado aí, quando precisa. Eu sempre na redação faço o rascunho, porque qualquer erro de português, qualquer falha, eu consigo corrigir depois. Eu aconselho vocês a fazerem, gente. Então, assim, eu sei que o tempo vai ser curto, vai estar um pouquinho pesado ali, mas às vezes é um detalhe que vai fazer toda a diferença. É claro, eu não tenho tempo. Tenho muito, muito pouco tempo para fazer. Ok, manda ver, né? Mas eu aconselho ali que você tire pelo menos 30 minutos da sua hora final para fazer a redação. Uns 10 minutinhos, 15 minutinhos você faz o texto ali no rascunho ali, riscando, mesmo com erros, de uma forma bem rápida, bem breve, e aí nos 10 minutos finais ali você passa limpo, 20 minutos passa limpo, para garantir uma boa nota, ok? Então, ó, mundo antes conhecido e o elevou a uma nova era de desenvolvimento. Ah, deixa eu falar uma coisa. Eu chamei atenção para um texto lá atrás.
eu não posso, gente, toma cuidado para a gente não ficar jogando frases soltas, ok? Então, ó, eu estou falando sobre uma mudança que aconteceu lá atrás, e aí agora eu vou falar sobre a elite, porque eu preciso falar sobre ela, e deixo perdido. Entenderam? Então não faça isso. Ligue os textos, usem aí as conjunções, os advérbios, usem aí todos os termos possíveis para vocês tentarem ligar os textos, ok? Então eu vou tentar fazer isso aqui agora. Então eu já ia começar escrevendo aqui a elite, os ricos, né, os poderosos nos nossos dias. Eu poderia falar que eles já estão fazendo isso, mas eu quero ligar com o anterior. Então eu vou colocar aqui, ó, de igual modo, ou da mesma maneira, ó, da mesma maneira, mais simples possível, da mesma maneira, os ricos e poderosos, eu não vou repetir poderosos, tá bom? Tô repetindo demais. Os ricos que, que dominam dominam as decisões, decisões do mundo hoje também, ou igualmente, também vislumbram nas IAs, eu vou pôr no singular, tá bom? Já que a gente está falando sobre IA no singular, vislumbram na IA a possibilidade, deixa eu subir, a possibilidade de transformar a vida social e o trabalho que conhecemos. Possibilidade de transformar a vida social e o trabalho que conhecemos. E já vou dar uma direção de para onde vai, ok? Vou concluir meu parágrafo. Né? Como assim? Tornando o mundo. Vou usar aqui a frase da Elvia, mais ou menos que ela disse aqui. Tornando o mundo orquestrado por robôs. Foi isso que a Elvia disse, né, Elvia? Que o mundo achei muito legal, muito bom, viu? O exemplo, a Eva deu um exemplo muito legal, e até vou chamar a atenção aqui, vou deixar para o final, para a conclusão também, como ela fez. Eu preciso usar exemplos rebuscados. A Eva usou um exemplo falando dos cinemas, assim como nós vemos nos cinemas. Perfeito, perfeito, tá bom? Não precisa ser um exemplo rebuscado. O exemplo que está ali, pontual, já é um exemplo que você conheça, tá bom? É importante você trazer referências. Tornando o mundo orquestrado por robôs, como já percebemos nos cinemas. Muito bom, achei ótimo que você fez isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas. Tô exagerando aqui já, hein? Vamos lá, 8 linhas. E aí, pessoal, o que vocês estão me dizendo? Me ajuda aí, gente. O próximo argumento, ó, obrigatoriamente, eu tenho que falar sobre a população trabalhadora apresenta-se como Peraí que ficou estranha essa frase aqui, gente. Agora que eu percebi. Contudo, para a população trabalhadora, apresenta-se como o prenúncio do fim das vagas de trabalho, de emprego. Aqui, tá bom. Tá aqui. Lá eu coloquei contudo. Aqui eu posso colocar entretanto, no entanto, ok? Porém,
Eu vou colocar o porém. Lembra aqui, o que eu estou fazendo? Estou ligando novamente o meu segundo argumento com o argumento anterior. Eu não posso... Claire, mas agora você vai falar dos trabalhadores, você vai ignorar o que você disse acima? Não posso fazer isso, tudo bem, pessoal? Não posso fazer isso, ok? Então lá. Porém, a classe trabalhadora que é maioria no Brasil e no mundo, porém, a classe trabalhadora, que é maioria no Brasil e no mundo, não tem boas expectativas a respeito da mudança. Estou usando muita mudança, hein, gente? A respeito da mudança acima citada. Da mudança citada, tá? Porque se ela foi citada, óbvio que ela foi acima. Da mudança citada. Então, aqui eu já estou dizendo que ela não está satisfeita com o texto de cima, ok? Então, já estou ligando isso. Então, vamos lá. Deixa eu só trazer aqui alguma coisa do que foi dito lá no outro texto. Não estou me lembrando muito bem. Tem aquela parte que fala que se estima-se ali que... sobre os empregos, né? Pois, à medida que a IA já domina muitas frentes de trabalho, a população percebe, não, a população é fragilizada ou atingida, eu vou colocar atingida, é mais fácil. É atingida diariamente, atingida diariamente pela falta de trabalho, pela falta de trabalho, o aumento da fome e miséria entre os mais pobres. Ok, pessoal? Então, estou discorrendo sobre... Já estou destacando aqui que a falta de emprego é uma realidade, até pelo que está escrito lá no anterior, no parágrafo anterior. Eu poderia falar mais alguma coisa sobre, mas eu não estou lembrando. Vou tentar olhar lá. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu acho aqui. Alguém me lembra aí alguma coisa que foi falado lá no anterior? Vou pegar aqui o parágrafo. Boa, lembrei aqui agora. A Elvia também comentou sobre isso. A Elvia ou foi a Laís? Não estou lembrando, perdão, gente. Então, pois diferente das pessoas que precisam de descanso. Novamente, estou tirando isso aqui lá do texto, tá bom, gente? Aquela parte do texto lá que está falando que eles trabalham 24 horas, não tem férias, não precisa ser remunerados, não reclamam, não ficam doentes, ok? Então, eu vou destacar isso aqui como sendo a grande diferença
da mão de obra, como sendo a grande diferença entre os dois. Pois, diferente das pessoas que precisam de descanso, de férias, ficam doentes e reclamam, vou pôr. Eu ia colocar lutam, ok? Mas lutam também daria certo, mas eu vou pôr reclamam mesmo para ficar mais drástico aqui. Ficam doentes e reclamam quando são injustiçadas, a máquina não para. E neste sentido passa a ser a preferência dos empregadores. Ponto. Acabei de justificar por quê. Então, é muito ruim para as pessoas. Agora chegou a hora da conclusão. Ok? Eu poderia ter falado sobre algumas outras coisas a mais, mas ia ficar um texto muito grande aqui. Vamos ver quantas linhas. A máquina não, tá bom? As máquinas. As máquinas não param. Não param. Ponto. Neste sentido, empregadores. Aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas novamente. Ok. E aí vocês percebem que eu tomei o cuidado de ligar esse parágrafo com o anterior. Aqui, de novo, ó, empregadores, máquinas. Estou voltando a citar os termos lá anterior, ok, pessoal? Não falei aqui sobre a sociedade, mas falei sobre a questão da pobreza, sobre a população, né? Poderia ter citado aqui vida social, daria uma ênfase melhor, tá bom? E agora, na conclusão, eu vou entrar no assunto que eu quero falar, que é sobre a educação. Então, qual é a solução para esse problema, gente? Então, quando a gente vai falar sobre uma conclusão, é importante a gente destacar uma solução. Tudo bem? Então, sempre na solução, é legal a gente colocar palavras que deem força a essa visão geral. Então, vou começar aqui, ó. É impossível voltar no tempo. Ou ignorar o fato de que a IA veio para mudar a estrutura de vida da sociedade. Sociedade. Então, aqui eu já falei. Falei sobre a IA, falei sobre a estrutura da sociedade, ainda vou falar um pouquinho mais sobre a disrupção, e agora preciso falar sobre o emprego. O emprego sofrerão. O emprego nunca mais será o mesmo, tá, pessoal? Tô pensando em falar isso aqui, mas eu vou mudar o jeito de escrever. O emprego será opa, deixa eu melhorar, achei aqui a palavra. O emprego que conhecemos será dominado pelas IA, pelas máquinas com IA.
Contudo, então estou falando aqui sobre as coisas ruins, mas eu já com isso eu estou reforçando e aprovando aqui, estou destacando o parágrafo 1. Então, de fato, os poderosos vão vencer. E estou falando sobre o parágrafo 2, ou desculpa, parágrafo não, o argumento 1, e eu estou falando sobre o argumento 2, de fato o emprego vai mudar, as pessoas vão perder o emprego, ok? Já estou dizendo sobre isso, é indiscutível, não tem como a gente discutir esse assunto. Muito bem. O que eu vou fazer então agora? O que me resta? Me resta falar. Deixa eu melhorar a estrutura aqui. Ok, ok. Então agora me resta falar sobre a solução. Então, contudo, a disrupção, então vou aqui citar novamente a palavra disrupção social que presenciamos tem a capacidade de melhorar a vida das pessoas, mesmo da população mais carente e trabalhadora. Para tanto, cabe a nós o despertar para uma educação capaz de preparar, cabe para nós o despertar para uma educação, o despertar de uma educação, tá? O despertar de uma educação capaz de preparar nossos jovens e crianças para as novas profissões que surgirão. Pois todo grupamento de robôs, gostei muito do robôs da Elvia, pois todo grupamento de robôs terão por responsável pessoas com sentimentos e a capacidade de pensar única da humanidade. E por isso, contrate professores, deixe isso registrado. Ok, pessoal, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 linhas. Meu Deus, empolguei nas linhas aqui. Eu diminuiria essas linhas, tá, pessoal? Eu não gosto de deixar 10 linhas, embora tenha 30 linhas, o tamanho da nossa redação, eu não gosto de deixar 30 linhas. Então, eu diminuiria aqui, eu iria cortar algumas palavras, mas vamos lá somar para ver quanto está dando. Então, nós temos aqui 10, 18... 18 mais 8.
18, 26, é isso? E 26, 33 linhas. 33 linhas, ok, pessoal? Então, aqui eu diminuiria algumas linhas. Tentei ser bem empolgadinho aqui na conversa, só para vocês poderem, para a gente poder discorrer. Mas daria para diminuir bastante coisinhas aqui que eu fui colocando, tá? E eu teria diminuído bastante aqui, só para a gente poder concluir. Só para me manter no padrão, já que eu falei de 8 linhas, eu vou diminuir 2 linhas aqui. É impossível voltar no tempo. O emprego que conhecemos será dominado. Ó, já vou tirar essas 2 linhas. Pronto, ó, já diminuí. Acabei de fazer isso. Ficou bonito, eu amei aquela frase que eu fiz, mas aqui, pronto. O emprego que conhecemos será dominado pelas máquinas e agora tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas. Pronto, cumpri o meu papel, tá bom? Só para vocês não falar, poxa, o editor falou que tem que fazer e ele não faz. Então aqui estou fazendo, tá bom, gente? Então tá feito. E aí, o que vocês me dizem? Deixa eu ver se consigo aumentar esse espaço aqui. Eu quero colocar tudo numa linha só para tentar caber. Pessoal, terminei. Então, ponto final. E agora eu volto ao meu título. Olha só. O meu título eu tinha colocado como... Eu tinha colocado aqui Educação e Disrupção Social. Não dá para mim colocar isso. Eu acabei falando, sim, sobre a educação, porque a educação é o segredo, certo? Mas eu não vou deixar esse título porque eu acho que ele não representa o que foi falado, certo? Então, assim, de tudo que foi falado, a gente falou muito sobre a questão da transformação social, da mudança social. Eu não vou repetir a palavra disrupção. Uma dica que eu dou para vocês palavras assim, às vezes que são muito complicadas, evitem colocar no título, tá bom? Para não deixar ele totalmente perdido. Mas eu vou falar sobre a sociedade. Então, eu vou colocar aqui, ó. Não. Novo olhar para a sociedade. Eu poderia falar para o emprego, tá bom? Um novo olhar para o emprego, tá? Emprego e sociedade. Mas eu vou deixar aqui que eu gosto de temas assim, meio. Eu sou meio dramático, gente. Então lá, o novo olhar para a sociedade. Um novo olhar, vou por tá? Não gostei do O, não. Um novo olhar para a sociedade. E aí a sociedade minha vai ser a minha base. Eu vou colocar emprego aqui, tá, gente? Um novo olhar para o emprego na sociedade. Pronto, agora fiquei feliz. E aí, gente, o que vocês me dizem? Não sei se está dando para ver tudo. Deixa eu diminuir um pouco aqui, melhorar a tela. Então, ó, nós fizemos a introdução. Na introdução, eu volto no que eles querem como tema principal. Então, eu falei sobre, disrupção na sociedade. Eu falei sobre a educação. Olha aqui, falei sobre a educação e vou citar ela lá embaixo. Falei sobre o emprego e falei sobre a inteligência artificial. Então, eu contemplei tudo na primeira linha. Ok, perfeito. Pessoal, também tem isso, né? Minha letra estava muito grande, por isso que estava fora da realidade aqui. Deixa eu ver o tamanho que está minha letra agora, 14, ó. Eu acho que é um tamanho mais ou menos aí aceitável. Tá? Então, mas vai ser mais ou menos esse tamanho mesmo, daria umas 7 linhas aí cada um. 6 ou 7 linhas. Falei sobre o meu primeiro tema. Então, aqui, ó, meu primeiro argumento está aqui, a elite. E o meu segundo argumento está aqui, a população trabalhadora. Aí, aqui no meu primeiro argumento, eu falo sobre a visão da elite, sem contrapor a elite, sem contrapor a minha ideia, tá? A elite eu posso contrapor, mas sem contrapor a minha ideia. Eu falo no segundo parágrafo aqui sobre a falta de emprego, que inclusive foi citado lá no texto anterior, e concluo, olha só,
Concluo retomando sobre os dois assuntos, ó, então, o domínio da máquina, a disrupção social, cadê emprego? Falei sobre emprego também, ó, classe trabalhadora, educação. Percebe que eu fiquei só sobre isso, gente? Profissões e robô aqui que representa a IA e a IA aqui também. Tá ok, pessoal? Então, eu contemplei todos os assuntos. E aí, o que vocês me dizem? O que vocês acharam? Essa aqui é uma estrutura do que você precisa fazer numa redação, tá, gente? Então tá aí, ó, bem bonitinha, bem feitinha. Alguém quer comentar alguma coisa? Quer me perguntar? Quer perguntar lá no chat? Não? Ninguém quer me perguntar? Tudo certo, pessoal? O que vocês acharam? Ficou mais ou menos assim o de vocês? Ficou muito fora? Alguém abre o microfone aí? Tem alguém aí? Eu vou. Alguma dúvida, pessoal? Não? Todo mundo tá 100%? Alguém quer me perguntar alguma coisa sobre esse assunto? Ficou claro, gente? Deu para entender aí? A estrutura ajudou? Ajudou bastante. Ajudou? Deu para dar uma luz aí? Alguns detalhes de quem me passou, eu falei um pouquinho, né? Sobre a de vocês. Percebe aí a diferença? Eu sei que ficou um pouquinho demorado, porque a gente acabou. Eu acabei querendo ficar explicando, formulando, e no dia vocês não precisam gastar tudo isso. Vocês gastaram quanto tempo para fazer a redação de vocês? Vocês têm uma ideia aí? Calcularam mais ou menos? Alguém? Eu gastei uns 20 minutos. Vocês acham que uma meia hora dá para fazer uma redação? 20? Beleza. Eu acho que é isso. É um tempo tranquilo, né? Eu estava me repetindo bastante, tentei ser bem detalhista aí, então demorei bastante. A Débora falou 30 minutos, mas eu acho que se você calcular ali uns 20 minutos para fazer a redação e mais uns 10 para. É claro que a gente vai ter que ler o tema, né? Tudo mais. Eu acredito, qual é a experiência de tempo que vocês têm de prova aí, que vocês fazem? Hoje em dia as provas estão durando uma média de 2 horas. É isso? Está dando muito mais que isso de vocês? Como vocês são igual eu, o último a sair da prova, eu sou o último a por sair antes do último, fiquei preocupado. Falei, alguma coisa eu errei. Qual é aí a previsão de tempo de vocês? Umas 2 horas de prova para responder aí as 40 questões? Umas 2 horas, hein? Ainda é pouco.
consertei algumas coisas depois. Aqui, pessoal. Estou mandando lá no grupo o modelo de redação que vai cair. Não estou conseguindo postar aqui. O modelo que eles fizeram aqui em umas das provas anteriores. E aí o tema dessa redação era assim, ó. Eu fico até o fim. A Débora também. O tema da redação era o carro será um novo cigarro. Olha o tema que eles te colocaram. E aí a ideia deles era falar que assim como o cigarro em algum momento era chique, né? Em consumir, quem fumava, né? A pessoa que fuma, o fumante era mais. Edcler, tá cortando. Não tá dando para entender nada que você tá falando. O tema da redação aqui, ó, eles estão querendo dizer que, da mesma maneira que o cigarro em algum momento foi tido como elegante e hoje é tido como prejudicial à saúde, o carro está andando por essa mesma linha, né? Em algum momento aí o carro foi tido como elegante e hoje cada vez mais eles tentam Oi, tá funcionando depreciar agora, gente? mesmo a imagem do carro pelos Eu vou danos, os problemas usar. que eles Sim, causam, agora tá. né? Então é uma questão aí de se pensar. Agora tá dando para ouvir. Peraí, pessoal. Uhum. Uhum. Quantas horas? Dois, vocês estão me ouvindo? Ah, sim, 4 horas é o total da prova, Sim. né? Né, Laís? Pessoal, tá funcionando aí para vocês? Tá chegando? Sim. Por esse celular aqui? Você está me perguntando se é 4? Eu preciso confirmar também, mas eu vi o horário e agora não estou lembrando. Deixa eu ver aqui. Eu acredito que são 3 horas de duração, pelo que eu vi, gente. Ah, 4. Aqui, já tô achando. Professor, 4 horas. 4 horas de prova. Ok? Ah, eu calculei assim, 3 horas de prova do geral e 1 hora para você fazer a redação. Acho que dá, né, gente? Eu acho que é um tempo aí, eu calculo aí que você vai gastar, que vocês vão usar 3 horas de prova para responder as 40 questões, com uma folga aí, e 1 hora para fazer a redação. Esse é o objetivo deles aí, pela diferença das outras que não tem redação. Quem não tem é a margem mesmo que eles vão abordar. Aí. Deixa eu colocar aqui 4 horas. Eu só tá gravando, gente, a versão. Tá ouvindo? Tudo certo aí? Vamos lá. Eu vou pedir para alguém compartilhar a sua redação. Sim. Sim. Tá funcionando. Tá dando para ouvir agora. Sim. Tá.